Meu nome é Jairo Jorge, sou jornalista e apresentador do Domínio Público. Em discussão, a inovação, a educação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No programa de hoje, a violência contra jovens em nosso país. A cada 7 minutos, em algum lugar do mundo, uma criança ou adolescente é vítima de violência. Somente em 2015, mais de 82 mil meninos e meninas de 10 a 19 anos morreram vítimas de homicídios ou de alguma forma de conflito armado ou violência coletiva. Desses óbitos, mais de 24 mil foram registrados na América Latina e no Caribe. Os dados de um relatório da Unicef apontam que o Brasil é o 7º país que mais mata jovens. Na faixa de 15 a 29 anos de idade, o crescimento da letalidade violenta foi bem mais intenso do que no resto da população. No conjunto da população, o número de homicídios por arma de fogo passou de 6 mil em 1980 para mais de 42 mil em 2014, um crescimento de quase 600%. Mas na faixa jovem, esse crescimento foi bem maior, pulou de 3 mil em 1980 para mais de 25 mil em 2014, um crescimento de quase 700%. Para discutir no Domínio Público de hoje a violência contra jovens, são os nossos convidados Giovanni Antônio Scherer, com graduação, mestrado e doutorado em Serviço Social. Atualmente é professor da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no curso de Serviço Social junto à graduação e também ao programa de pós-graduação. Ele é coordenador do Grupo de Estudos em Juventudes e Políticas Públicas e também pesquisador associado ao Observatório Juventudes da PUC. É nossa convidada também, Adriana Regina da Costa, formada em Direito pela PUC. Como delegada, atuou em delegacias especializadas, como do idoso, da mulher, e também na Delegacia de Trânsito, tanto na capital como no interior. Atualmente, é diretora do Departamento Especial da Criança e do Adolescente. Giovanni, hoje nós temos um verdadeiro genocídio, né, que atinge os jovens. Qual é o impacto dessas mortes, dessa violência, né? Nós estamos aí ceifando uma geração. Com certeza. Hoje o Brasil é um dos países que mais mata jovens no mundo, né? Guerra do Golfo e da Chechênia não exterminaram tantos jovens como a gente extermina na realidade brasileira. É importante considerar que não é todo jovem que é morto. Há um segmento social específico, né? Eu costumo dizer que existe uma seletividade homicida na juventude. É um jovem negro, pobre, de periferia que vem sendo exterminado cotidianamente. Isso também é resultado, né, essa violência homicida também é resultado de uma série de violências que geralmente são presentes na trajetória desse jovem. Né? Então, geralmente, há violações de direito a estudo, a saúde, educação, enfim. Há uma múltipla violação de direitos que culmina nessa mortalidade. Inclusive, na realidade da América Latina, do Caribe, do Brasil, vem sendo cunhado o termo juvenicídio, para indicar essa matança de jovens na realidade hoje. E é importante observar isso, que existe toda uma seletividade homicida nesse sentido, né? Então, assim como existe, alguns autores vão trazer uma seletividade penal, isso é, o sistema penal ele vai agir mais fortemente com relação a jovens pobres, negros de periferia, isso é, né, o sistema jurídico ele vai atuar com mais intensidade nesses segmentos sociais. Há também uma seletividade homicida, que são esses jovens que vão ter um contexto mais de mortalidade e vitimização, né? Eu acho que é importante que o Brasil possa se atentar com relação a isso, porque a gente hoje é um país com um grande número de jovens, né? Então o Brasil é um dos países da América Latina com maior contingente de jovens e há necessidade de ter um olhar especial no âmbito das políticas públicas para proteção social ao maior de todas as violações de direitos, que é o direito à vida. Delegada Adriana, nós, a partir dos 13 anos, dá um salto, né? Até 12 anos nós temos em torno de 1 homicídio, né, com arma de fogo a cada 100 mil. 13 anos já pula para 4. E aos 20 anos chega a 67 homicídios, né, em razão de armas de fogo a cada 100 mil habitantes, que é um número bastante assustador. Como é que isso chega hoje? Como é que é a realidade, né? A senhora que está ali numa posição chave, né, à frente do Departamento de Criança e Adolescente do Estado. Nós temos notado que a cada ano que passa diminui a idade dessa vítima de homicídio e também diminui a idade desse adolescente como infrator, em relação também ao homicídio. Nós temos um aumento muito grande do adolescente infrator praticando o homicídio, o que nós não tínhamos há alguns anos atrás, não só o homicídio como os fatos graves, tendo visto esse envolvimento dele nesse meio em que ele se sujeita à condição de vítima e muitas vezes de adolescente infrator.
E também temos notado, então, a questão dele como vítima de homicídio, cada vez também com idade menor. Né? Esse trabalho de investigação desse jovem vítima, desse adolescente vítima de homicídio, é feito pelo nosso departamento de homicídios, aqui na capital, um departamento que é um departamento estadual. Temos a delegacia especializada aqui na capital. E, em relação ao adolescente infrator, é feito no departamento da criança e adolescente. Giovanni, falaste nessa questão da seletividade, as causas, né? Vamos entrar um pouquinho nessa questão social, né? Quer dizer, o que motiva isso, né? Essa seletividade, né? Jovens que são pobres, negros e de periferia, né? Uhum. Certamente tem um fator catalisador, a questão do envolvimento com o tráfico de drogas. Hoje é uma questão central, né? Então, em função de todo um contexto, né, inclusive uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal, o tráfico de drogas, ele acena enquanto uma possibilidade, enquanto um mercado, né? Eu acho que é importante a gente tratar o tráfico de drogas enquanto um mercado ilegal, um mercado informal e um mercado com umas relações de violência extremamente intensas, né? Então, onde há sim uma possibilidade desse jovem ascender, entre aspas, né, tendo acesso a recursos que antes não teria em qualquer outro tipo de mercado, e também com um fator ideológico muito forte, né, enquanto fator de reconhecimento. E muitas vezes o ato infracional ele acaba se constituindo enquanto elemento central de visibilidade desse jovem, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha o fator de mortalidade juvenil, a gente tem que olhar para a temática do tráfico de drogas, que vem se consolidando de maneira muito forte, presente na realidade de Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul, o que vem contribuindo com o aumento especial desse índice de mortalidade juvenil nessa realidade. Como é que o senhor vê essa questão, delegada? O tráfico, ele acaba puxando o jovem, esse exército de reserva? Sim, muitas vezes acaba cooptando esse adolescente, muitas vezes até mesmo crianças, né, beirando ali os 10, 11 anos, que acabam envolvidas naquela questão ali do tráfico e acabam muitas vezes sendo vitimadas nesses homicídios. Então, a gente também tem se preocupado muito com a prevenção, não só com a repressão desses crimes. Uhum. A Polícia Civil tem um trabalho de prevenção nas escolas, que é um programa da Polícia Civil do Rio de Janeiro que passamos a adotar aqui no Sul. É o programa Papo de Responsa. Então, esse programa ele é desenvolvido tanto pelo DECA, que é o Departamento da Criança e Adolescente, como pelo DENARC, que é o departamento que trabalha com a questão das drogas. Então, onde os policiais deslocam até as escolas a fim de fazer uma conversa mais simples, um bate-papo realmente com os adolescentes, com as crianças e adolescentes, objetivando então resgatar essas questões, né, da autoestima, a questão das escolhas, trabalhando preferencialmente com esses adolescentes que estão nas escolas. Então, é um trabalho de prevenção que a gente acredita nessa necessidade desse trabalho e não só trabalhando na repressão, que é o nosso papel principal. Caminho à prevenção, Giovanni? Certamente. Eu acho que essa ideia de pensar segurança pública enquanto algo extremamente ampliado, isso é, pensando de uma perspectiva intersetorial, é algo fundamental. Então, articular a questão da prevenção com a questão de uma série de outras políticas públicas é central, porque quando a gente fala em segurança, a gente está falando de proteção, e proteção social dessa criança, desse adolescente e desse jovem. Então, são papéis estratégicos, por exemplo, atores estratégicos, a questão da escola. A escola é um ator estratégico. Todas as pesquisas de redução de violência no mundo apontam a importância e centralidade da educação e da escola. O que eu quero dizer com isso é que não hiperresponsabilizar a educação enquanto o único responsável de poder dar conta de todas as situações de prevenção. Ela é um ator estratégico e precisa de condições para isso. Muitas vezes a gente percebe toda uma política de precarização a esses serviços, né, da escola, por exemplo, e a necessidade de fortalecer e articular, pensando a segurança numa perspectiva intersetorial. Segurança não é somente repressão, é prevenção e é articulação com demais políticas públicas. Política de educação, assistência social são políticas centrais para o enfrentamento a essa violência. E todas as pesquisas do mundo apontam que a redução da violência, a redução da mortalidade, ela passa pela possibilidade de fortalecimento de uma série de políticas públicas nesse combate. E a prevenção é entre elas a central. Já dá para sentir resultados desse trabalho? Nós temos o trabalho ele tem 3 enfoques, né? Ele trabalha não só com aluno, mas também trabalha com pais e professores, porque a gente entende que é importante esse trabalho ter uma continuidade, não só uma ou 2 visitas da polícia na escola. Então tem que ter a continuidade da escola, da família, então por isso que ele tem esses 3 eixos. Algumas escolas a gente tem conseguido acompanhar vários eventos naquela escola específica, né? Depende muito da escola também ter o interesse nessa participação.
A escola demanda a Polícia Civil através do e-mail que nós temos específico para esse trabalho e a gente então desloca, conhecendo anteriormente um pouco dessa escola, né? O que ela tem de problemas, cada escola tem os seus problemas específicos, dependendo da localidade, então a gente faz um raio-x anterior dessa escola e já desloca então tentando adequar esse assunto específico para aquela escola. A gente tem conseguido já alguns resultados, acompanhar alguns resultados. A Escola Gomes Carneiro, aqui em Porto Alegre, é uma escola que a gente acompanha, uma escola que tem excelentes resultados em relação ao ensino também, então é uma escola que tem sido acompanhado e a gente procura cada vez mais acompanhar mais escolas, tanto estaduais, municipais, como escolas particulares também. Nós vamos agora a um breve intervalo e já retornamos com o domínio público. A saúde não pode esperar. Conheça agora a 5ª edição de um produto que já é referência no país. Chegou o Medplex Eixo Norte. Muito mais do que uma referência em saúde. Um novo conceito em rentabilidade imobiliária. Ideal para os profissionais. Perfeito para quem quer investir. Invista em um patrimônio que trabalha para você. O domínio público de hoje está discutindo a violência contra os jovens, com a presença do professor do curso de graduação e pós-graduação em Serviço Social da PUC, Giovanni Antônio Scherer, e da delegada Adriana Regina da Costa, coordenadora do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente. Giovanni, tu é autor deste livro, né? Juventude, Segurança, Insegurança e Políticas Públicas, né? A Proteção Social do Brasil, um livro lançado ano passado. As políticas públicas, nós temos o Estatuto do Jovem, 2003, se não me falha a memória, né? São políticas que começaram, na verdade, lá em 2005. As políticas públicas hoje, elas estão calibradas, efetivamente, para dar essa proteção à juventude, porque nós temos aí nós estamos ceifando uma geração, nós vamos ter um gap, né? Nós vamos ter um efeito geracional em razão desse genocídio, né? Como é que as políticas públicas hoje, elas acolhem o jovem, efetivamente? Interessante, Jair, que tu traz isso. Inclusive, o IPEA, em 2009, lançou todo um estudo chamado Juventude Levada em Conta, chamando a atenção na necessária sistema de proteção social para o jovem na realidade brasileira, especialmente em função desse pico de juventude que a gente tem no Brasil hoje. Com relação ao teu questionamento, acho que é importante a gente perceber que a gente tem sim avanços com relação à política pública de juventude, né, iniciadas desde 2005, né, com a questão legal do Estatuto em 2013. Por outro lado, a gente tem um contexto intenso de precarização dessas políticas públicas. E hoje é bastante preocupante. A gente tem hoje um Estado cada vez mais retraído em suas funções básicas de gerar políticas públicas, né, e tem um contexto de precarização intenso em vários setores das políticas públicas. O que eu aponto no livro é com dados de diversas pesquisas demonstrando que o jovem hoje no Brasil é um dos segmentos sociais que mais vem sofrendo com a dinâmica estrutural dessa sociedade em vários aspectos, desde a questão de pobreza, mercado de trabalho, até na questão da temática do programa de hoje, que é a mortalidade juvenil, bem como a gente tem lacunas sérias nessas políticas públicas em função desse processo de precarização. Pensar em políticas de segurança para a juventude não é simplesmente desenvolver cursos extremamente precários para esse jovem com vagas extremamente pequenas diante de um contexto que cresce a mortalidade juvenil em função da inserção ao tráfico de drogas. É importante pensar em políticas públicas, como eu disse, intersetoriais, pensando em investimentos pesados na área de juventude, principalmente no que eu chamo de territórios violentados. Eu gosto de usar esse termo porque, de modo geral, as pessoas falam territórios violentos, como que se a violência ficasse restrita a esses territórios e as pessoas que vivessem lá. Esses territórios, na verdade, são muitas vezes violentados por falta de investimentos públicos nesses lugares, né? Então, essas pessoas não são violentas, elas são violentadas por uma série de violações de direitos que vêm ocorrendo na trajetória desses sujeitos. É importante considerar que
Quando a gente fala isso, a gente não está desresponsabilizando os sujeitos, mas é importante pensar numa responsabilidade real e efetiva, né, quando há o processo de crime ou, se não, ato infracional. O importante é considerar quem é esse jovem que está cometendo ato infracional, quem é esse jovem que está vinculado ao crime, quem é esse jovem que está sofrendo com essa dinâmica de mortalidade juvenil. É muito importante a gente pensar em não compreender mais a realidade por uma lógica ambígua de bandido e mocinho, mas pensar que condições essas pessoas elas vão fazer essa opção para o tráfico de drogas, essa opção para o mundo do crime, porque muitas vezes não é uma opção, muitas vezes é algo que está posto na trajetória de vida desses sujeitos, porque opção é quando eu tenho um leque de possibilidades. A realidade vem mostrando que a precarização de políticas públicas vem diminuindo a possibilidade de escolha desses jovens em relação ao tráfico de drogas, que se aponta enquanto algo real e efetivo na trajetória de vida desses sujeitos. Delegado Adriano, uma das respostas, digamos, que a sociedade às vezes coloca, né, é discutida, é a questão da redução da maioridade penal, né? Mas isso é uma solução? Porque a grande preocupação que eu vejo de alguns pesquisadores é de que, ao reduzir também, cada vez mais cedo os jovens estão sendo, adolescentes, inclusive, estão sendo puxados para o crime. Como é que é a sua avaliação sobre essa questão da maioridade penal, redução da maioridade penal? Eu, como opinião pessoal, sou contra essa redução, né? Nós temos que pensar muito na questão da prevenção e não nessa questão da redução. Nós temos ali no nosso departamento um trabalho integrado com o Judiciário e o Ministério Público, então, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que muitas vezes as pessoas desconhecem, acreditam que o adolescente infrator pratica o ato infracional e não dá nada. Mas não, ao contrário, ele responde por esse ato infracional, principalmente nos casos de violência e grave ameaça, onde imediatamente após o fato já são tomadas as medidas policiais necessárias e encaminhados no mesmo dia, inclusive até porque estamos todos no mesmo prédio, ao Ministério Público e Judiciário. Então, as medidas são tomadas logo após esse fato. Então, muitas vezes a população desconhece e acredita que essa redução da maioridade penal vai resolver o problema. Então, cada vez mais a gente procura divulgar esse trabalho, né, até mesmo nas escolas, né, nessa cultura do não dá nada ao adolescente, a fim de que a gente possa trazer para a sociedade, sim, temos certamente diferenciado 2 sistemas em relação ao adolescente, em relação à pessoa adulta, mas são sistemas que funcionam como um sistema em relação àquele ato infracional. Então, eu acredito que essa redução não vai melhorar essa questão, nós temos que investir muito na prevenção. Nos preocupa também esses adolescentes que não estão na escola, né? Porque esse trabalho que nós realizamos são os adolescentes que estão na escola. Mas com esse trabalho não conseguimos atingir aqueles adolescentes que acabaram saindo da escola. Então é uma questão que nos preocupa. Eu acredito também que o fortalecimento da rede de proteção dessas crianças e adolescentes tem que ser cada vez maior, porque nós temos a rede de proteção, mas ela tem que ser cada vez mais fortalecida, porque essa rede envolve município, estado, o governo federal, então tem que fortalecer essa rede para que a gente possa dar essa atenção integral. Muitas vezes o trabalho não estanca na Polícia Civil, né? Nós necessitamos desse apoio social, desse apoio psicológico para aquela criança, para aquele adolescente. Então, fortalecendo essa rede de proteção também, a gente vai ter um resultado melhor, tanto na proteção dessa criança e também evitando que alguns adolescentes entrem na situação do crime. Giovanni, como é que tu vê esse tema da redução da maioridade penal, né? Que isso volta, também está em tensionamento na sociedade, né? Com certeza. Infelizmente, a maioria da população é a favor da redução da maioridade penal, mas principalmente em função de um desconhecimento. Porque se a gente for analisar os dados, qual a eficácia da prisão no Brasil? A prisão no Brasil hoje mostra extremamente ineficaz em função de todo um contexto que ele é violador de direitos, né? Dados demonstram, né, que de 10 pessoas que cometem um crime e são presas, 9 voltam a incidir novamente. Hoje a gente tem um processo penal extremamente ineficaz. Então, qual será a eficácia real, né, de encarcerar a maioria desses adolescentes que estão no sistema socioeducativo, com suas lacunas sim, mas com suas possibilidades? Hoje, o sistema socioeducativo que pune sim adolescentes que cometem ato infracional, há um processo
que é punitiva a esses adolescentes, né, ele se mostra muito mais eficaz que a questão prisional adulta. Então é preciso que a gente possa ter um pouco um olhar sobre isso. E também pensar de que forma esse encarceramento ele impacta nas taxas de violência. Hoje o Brasil é um dos países que mais prende no mundo. Então não é por falta de prisão que a gente tem um contexto de insegurança que a gente está vivenciando hoje. Principalmente esse contexto de insegurança se dá por uma série de violações de direitos que são calcados numa perspectiva que devem ser preventivas, né, de proteção social para a criança, para o adolescente, para o jovem e para toda a sociedade. Certamente, o que há indícios é que a redução da maioridade penal, ele não vai reduzir as taxas de violência e, ao contrário, eles tendem a aumentar, porque hoje muitos presídios eles estão dominados pela lógica do tráfico de drogas. Delegada Adriana, o crime organizado ele acaba cooptando o jovem. Muitas vezes o jovem, adolescente, não é nem o autor, mas ele acaba, né, sendo uma espécie de proteção, um escudo para o próprio criminoso. Ao baixar reduzir a maioridade, quer dizer, cada vez mais vão buscar jovens. Não é atacar o sintoma ao invés de atacar a doença? Não seria o caso, por exemplo, de responsabilizar o adulto, por exemplo, que ele tivesse uma pena maior por ter um jovem na cena do crime? Isso não teria mais resultado, por exemplo, do que a redução da maioridade penal, na sua opinião? A senhora que trabalha cotidianamente, né, enfrenta essa questão no dia a dia da violência, né, contra criança e adolescentes? Sim, seria bem importante. Nós temos notado que a maioria das ocorrências que envolve o adolescente infrator sempre tem a participação de maiores de idade também na mesma ocorrência policial. Então, muitas vezes, veículos roubados são localizados com adolescentes infratores, mas no mesmo veículo temos a presença tanto do adolescente infrator como de pessoas maiores de idade, não uma ou duas, são muito mais, às vezes, comparado ao número de adolescentes naquele veículo. Então, geralmente, ele está vinculado a um indivíduo maior de idade na prática desse ato. E no homicídio também é a mesma situação. Há a participação de adolescentes, mas também de maiores de idade. Tanto que, cada vez mais, o DECA tem atuado diretamente com os demais departamentos, por haver essa integração, tanto do adolescente infrator como em relação ao maior. Então, o DECA atua com a Delegacia de Homicídios, tem atuado com o DEIC, considerando, então, esse envolvimento do menor com o maior de idade. Não teria mais resultado, professor Giovanni? Porque tu responsabilizaria o adulto, porque o adulto usa o jovem hoje como escudo, né? Uhum. Isso não teria um resultado maior, mais positivo? Com certeza. Pensar nesse sentido de medidas que pudessem responsabilizar a questão do adulto e pensando também no fortalecimento da socioeducação e pensando na questão do encarceramento adulto de uma forma mais, com investimentos públicos mais eficazes no sistema prisional seria um elemento fundamental, principalmente pensando no enfrentamento a essa dinâmica do tráfico de drogas enquanto mercado, enquanto uma circulação de mercadorias que precisa ser atacado também pela questão da prevenção, da questão da inteligência e de uma série de outras questões. Mas especialmente também é discutir com a sociedade civil essa temática, que muitas vezes fica a par desse debate, desse trabalho. Eu venho participando de uma frente de enfrentamento à mortalidade juvenil também em Porto Alegre, enquanto uma série de atores da rede de proteção que buscam discutir a questão da mortalidade juvenil, tentando buscar compreender esse processo para além daquilo que é trazido na grande mídia, no grande debate, que diz que bandido bom é bandido morto. É preciso pensar quem é esse bandido, qual a trajetória de vida desse bandido e como se constrói bandidos nessa sociedade, pensando que essa construção ela tem a total responsabilidade desse Estado cada vez mais ausente. Então é necessário o desenvolvimento de políticas públicas e essa frente vem desenvolvendo uma série de trabalhos e desenvolvendo uma série de atividades para colocar em pauta essa discussão no âmbito da sociedade. Enfrentar esse senso comum, não é, delegada Adriana? Que muitas vezes acha que esse jovem que é morto é um bandido a menos, né? É por isso que eu entendo que fortalecer a rede é importante, né? Muitas vezes os órgãos acabam tendo pessoas à frente e pessoalizando muito aquela questão daquele entendimento. Então, ao contrário, a gente tem cada vez mais fortificar esses órgãos a fim de que a gente possa trazer, então, um órgão bem estruturado a fim de atender esse adolescente. Queremos, então, agradecer a participação dos nossos convidados, o professor do curso de graduação em pós-graduação em Serviço Social da PUC, Giovanni Antônio Scherer, e também da delegada Adriana Regina da Costa, coordenadora do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, que discutiram aqui a violência juvenil em nosso país. Deixe as suas contribuições, sugestões e ideias para os próximos programas nas nossas redes sociais. Agradecemos a tua participação e te esperamos no próximo domingo, sempre às 21 horas. Até lá!
Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Invista em você. Faça da sua carreira a sua startup. La Salle Business School. Aqui você pensa como empreendedor e atua como executivo. Professores do mercado, conhecimento aplicado à prática. A qualidade acessível. La Salle Business School. Estrutura de universidade, prática de startup.